Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, um segundo tempo de luxo, hein? Roger Guedes e William desencantam. Duqueiroz, que monstro esse primeiro volante do Corinthians. Vamos falar sobre essa vitória? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, hein? Mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o meu aplicativo e o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você encontra todas as notícias do mundo da bola, inclusive do teu time do coração. Basta ativar as notificações. Transmissões ao vivo e de graça dos estaduais, por exemplo, como o Cariocão, o Paranaense, o Catarinense, além de transmissão ao vivo e sem custar nada de 9 ligas espalhadas pelo mundo. E a Bundesliga, né? O campeonato alemão, com os grandes lances, os craques, os jogos, o Haaland no Borussia Dortmund, o Lewandowski no Bayern de Munique. Cara, não perde teu tempo. O link tá aqui na descrição, você baixa de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Foi uma grande atuação, uma vitória consistente que foi construída apenas no segundo tempo, mas porque o jogo ofereceu dificuldades que talvez o Corinthians não imaginasse. Mas vamos começar do começo, né? Já diria o filósofo. O Fernando Lázaro colocou em campo a melhor escalação possível. Meu Deus do céu, como a gente queria esse 4-4-2 com todos os jogadores em campo, o quinteto, né, dos grandes reforços, dos principais jogadores e ainda assim com o primeiro volante. E vejam só, eu queria muito que fosse o colombiano Victor Cantillo, mas inegavelmente Duqueiroz, esse menino de apenas 22 anos, vem cavando o seu lugar de titular e com todo o mérito, com todo o merecimento, porque ele está jogando demais. Foi o dono do jogo, embora a gente tenha visto o Roger Guedes ter sido decisivo, o próprio William ter marcado o seu primeiro gol nessa volta ao Corinthians, e outros jogadores tendo destaque, o Duqueiroz, na primeira função no meio-campo, ele foi gigante. No primeiro tempo, com toda a dificuldade que o Corinthians tinha na construção, ele foi um cara que aparecia a todo momento para armar jogadas, inclusive como lateral ou caindo na lateral, muitas vezes após cobranças de escanteio em que o Fagner estava numa outra função, ele caía pelo lado direito para fazer cruzamentos. Isso aconteceu mais de uma vez. E no segundo tempo, bom, o passe que ele dá para o Renato Augusto dar assistência ao Roger Guedes para o segundo gol dele no jogo, foi um negócio primoroso, né? De costas, uma cavadinha por cima do defensor, ele já serve o Renato no ponto futuro para pegar a defesa do São Bernardo toda exposta, e aí o Renato, com toda a sua qualidade, avança e faz a assistência para o Roger Guedes. O Duqueiroz foi gigantesco na partida e que bom que o Corinthians pode contar com um jogador desse nível, mesmo tão jovem. E ainda tem outras opções ali na primeira função, mas o Duqueiroz realmente, como eu já falei, né? Ele pega a bola, ele olha para frente, ele passa para frente, ele não passa para o lado nem para trás, ele já faz o combate já armando o jogo, ele busca sempre o setor ofensivo, por isso que ele é tão diferenciado e ainda está encontrando um espaço dentro de um elenco com tantas possibilidades. Porque aí do meio para frente você tem Giuliano e Renato Augusto fazendo mais ou menos um alinhamento, né? Um mais pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, mas eles acabam alternando muito, né? Pela qualidade que tem, pela função que ocupam, né? Pelos espaços que eles conseguem encontrar. O Paulinho mais centralizado à frente, quase como um terceiro atacante, né? Ou como um cara ao lado do Roger Guedes, como 9, muitas vezes dentro da área. No primeiro tempo ele encontrou poucos espaços. Aliás, não foi um jogo primoroso do Paulinho, não que tenha sido ruim, mas não foi aquele jogo de saltar aos olhos, né? Porque outros destaques acabaram aparecendo. Mas o Paulinho, como sempre, foi um jogador que deu muita opção, tanto no combate, ele cerca muito, ele ajuda, ele recompõe e tudo mais e chega à frente como a gente conhece. Mas realmente outros acabaram se destacando mais. E aí na frente o William e o Roger Guedes. Mas como assim um time sem centroavante? O Roger Guedes mais uma vez jogou na referência. Poxa, mas o Roger Guedes não gosta de jogar na referência. Então, ele jogou na referência, mas pela primeira vez eu senti o Roger Guedes mais móvel, mais flexível, se movimentando muito mais ali na frente. E é exatamente assim que eu, pelo menos, tinha pensado no Roger Guedes na referência. Ele não precisa ficar tentando fazer pivô, ele não precisa ficar buscando uma bola aérea a cada cruzamento que surge. Esse cara para fazer isso é o Paulinho.
O Paulinho sim pode ser o cara para aproveitar um cruzamento e muitas vezes até jogar um pouco de costas ali na entrada da área. O Roger Guedes não. O Roger Guedes, ele precisa se movimentar para dar opção ao passe. E foi exatamente o que aconteceu no jogo. No segundo tempo. No primeiro ele ficou mais estático, ao lado do Paulinho. No segundo, os gols que ele faz, eles são uma prova clara, uma prova viva disso. Porque quando o Giuliano faz aquele passe, me perdoem as crianças, aquele passe, digamos, impróprio para menores, porque ele está de costas e ele consegue com a perna esquerda deslocar toda a defesa e alcançar o Roger Guedes, que partia em velocidade. Quando ele faz isso, o Roger Guedes ele encontra um espaço pelo lado direito para avançar com liberdade. Ele não está esperando a bola sendo marcado por um defensor. Não, ele está percebendo a movimentação do ataque do Corinthians e faz o facão para a direita. E aí o Giuliano, que está vendo a movimentação do Roger, para exatamente surpreender a defesa do São Bernardo, faz esse toque para alcançar o Roger. E aí o Roger Guedes, na sua qualidade habitual, dá uma cavadinha e faz um golaço na Neoquímica Arena. Finalmente saiu esse gol. É um jogador que sofreu muitas críticas, porque realmente ele estava um pouco abaixo, estava destoando dos demais, mas qualidade a gente sabe que ele tem. E às vezes o que falta é isso, né? É o gol para dar confiança. Mas tem mais além do gol, porque tem justamente essa movimentação que proporcionou o gol. Então tem uma questão aí que pode ser do Lázaro, que até diz que não vê com tanta mudança assim a sua movimentação do primeiro para o segundo tempo. Então eu acho que tenha sido uma coisa mais individual do Roger mesmo. Ele encontrou o espaço e foi lá e fez o que sabe fazer. No segundo gol, o que acontece? Ele faz o facão para a esquerda. Então essa mobilidade que o Roger faz, ele tendo jogadores no meio de campo do Corinthians, como o Renato Augusto, o Paulinho, o Giuliano, ele vai fazer muitos gols. Porque se ele tiver essa percepção, essa inteligência como ele teve hoje, é natural. O Duqueiroz faz aquele toque genial, o Renato Augusto avança e aí o Renato, né, ele vai segurando a marcação porque o cara sabe que a qualquer momento ele pode finalizar e isso é um problema para o adversário também. Você tem o Renato Augusto conduzindo a bola, você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode dar uma assistência para qualquer lado, ele pode chutar no ângulo e o goleiro não pegar, e aí ele desloca, toca para o Roger recebe na frente do goleiro, desloca e o segundo gol. No terceiro gol, que é o pênalti do Salustiano, ele também participa, o Roger Guedes. Vem um cruzamento, né? Infelizmente, né? Isso eu digo porque é óbvio que o cara não quer cometer o pênalti, mas o braço aberto ali indica a penalidade que tenha que ser marcada. E aí o Fábio Santos, que é o cobrador oficial, vejam só, deixou para o William, porque o estádio inteiro pediu. O William que vinha fazendo um grande jogo, eu já vou falar sobre o William individualmente, e marcou o seu primeiro gol nessa volta ao Corinthians. Isso também é importante, né? Para o camisa 10, que começou como titular, que não estava conseguindo uma sequência, por um planejamento físico, ele teve uma lesão ano passado, veio férias, pré-temporada, aquela coisa toda, começou o jogo hoje e foi fundamental. Cobrou, o goleiro foi nela, né? Mas cobrou com qualidade, né? No canto, muito forte, acabou marcando o gol, o terceiro gol do Corinthians para decretar a vitória. O William foi o cara que no primeiro tempo, por exemplo, o jogo se concentrou nele. Ele, pela sua jogada individual, pela sua característica, conseguiu amarelar 2 jogadores do São Bernardo com 26 minutos. Exatamente pelo 1 contra 1 que ele tem, que é fantástico. E o William foi o cara que mais tentou, dentro de um jogo em que o adversário estava num bloco muito baixo, muito defensivo, em que o São Bernardo foi para isso, né? Para tentar dificultar todas as ações do Corinthians. Imagina, com todos esses jogadores de qualidade. Mas o Corinthians rodava a bola e não conseguia penetrar. E o William era o cara que mais tentava pela sua jogada individual. É o único cara ali que pode quebrar linhas, que pode conseguir alguma coisa. Ele já vinha fazendo um bom jogo desde o primeiro tempo. Chegou a cair pelo lado direito no final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele volta para a esquerda, cai por dentro em alguns momentos e foi de novo aquele jogador incisivo que a gente espera que ele seja, né? O William ainda, imagino eu, não esteja nos seus 80% da sua forma técnica. Então eu imagino que ele ainda vai render muito mais. Havia uma preocupação porque hoje o Corinthians teve uma média de idade de 30 anos.
8 jogadores acima dos 30, apenas 3 abaixo, né? O João Vitor, o Duqueiroz e o Roger Guedes, que tem 25. O Duqueiroz tem 22 e acho que o João Vitor tem 23. O restante de jogadores acima dos 30 anos. Havia uma preocupação pelo nível de desgaste desses atletas. E o primeiro tempo, que foi difícil, que foi complicado, fez com que no segundo esses caras se lançassem. E a qualidade é tanta que a gente não viu cansaço. Não sei se isso não vai acontecer ao longo da temporada, sei que é uma preocupação, mas não foi o que eu vi. Enquanto eles estiveram em campo, e eles estiveram em campo durante boa parte do jogo, eles resolveram. Até me preocupei porque termina o primeiro tempo e eu pensei, poxa, era para ter resolvido. Pela qualidade que o Corinthians tinha em campo, vai ficar mais difícil no segundo tempo. Os caras vão cansar, virão as substituições e o Corinthians vai perder esse ímpeto todo. Não. E o Lázaro foi inteligente o suficiente para demorar a fazer as trocas, enquanto, obviamente, o placar era conquistado. Claro que ajuda o fato do Roger Guedes ter marcado logo a 8 minutos o primeiro gol, mas depois o segundo só vem aos 23. E aí, na sequência, 1 minuto depois tem o pênalti, e aí aos 26 sai o gol do William. O Fagner chegou a sair aos 28 e vejam só, para a entrada do João Pedro, que foi uma novidade. Porque o Duqueiroz vinha fazendo essa função, o João Pedro contratado para isso, acho que foi só o segundo jogo que ele participou. Ele entrou contra o Ceará na temporada passada, vocês vão lembrar, ele falhou no gol. Enfim, a torcida já começou a pegar no pé. Mas ele é um cara que foi contratado para essa função, para ser o reserva do Fagner. O Fagner não vai estar 100% o tempo inteiro. É óbvio que ele é o titular com sobras, mas quando ele não puder jogar, que se tenha um cara da função. Hoje o João Pedro entrou, jogou alguns minutos, ainda tímido, tudo mais, não deu para avaliar muito bem, mas que ele tem uma sequência. Quando o Fagner não tiver, que tem um lateral ali para poder jogar. O João Pedro foi contratado para isso. Aí depois, vejam só, o Lázaro vai fazer as substituições depois dos 30 minutos. Que aí ele tira o Duqueiroz, tira o Juliano, tira o William, coloca o Cantígio, que começou o ano um pouco abaixo, né? Especialmente depois daquele jogo contra o Ituano. Ele jogou um péssimo primeiro tempo e o Duqueiroz hoje tá com a vaga, mas o Cantígio entrou e deu um passe maravilhoso para o Fábio Santos no segundo tempo, né? Quebrando toda a marcação do São Bernardo pelo lado esquerdo. É um baita jogador. Que bom que o Corinthians tem opções. Aí entrou o Luan e o Mantuan. O Luan, segundo o Lázaro, né, entrou numa função mais por dentro, flutuando, que é exatamente onde eu quero ver o Luan. Ainda há pouco tempo, né? A torcida aplaudiu, apoiou, acho legal. O Luan não tem mais a necessidade de ser o protagonista, então isso pode fazer com que ele se solte mais. A parceria melhorou. Ele é um cara que tem, pelas informações que a gente tem, que ele ainda quer dar certo no Corinthians. Tomara. Ainda são poucos minutos, né, pra gente poder avaliar. Normalmente ele entra com o jogo decidido. Eu quero ver mais tempo. Daqui a pouco, quando um desses caras não puder jogar, que o Luan jogue como titular. Porque eu acho que ainda depende muito dele também. E claro, né, dele ter uma sequência, obviamente, né, dos treinadores colocarem ele na segunda etapa, normalmente, né, para que ele tenha um ritmo, né, para que ele saiba que ele possa entrar, ser um 12º jogador. É que hoje o Corinthians, felizmente, tem opções. Então, inicialmente, você tem ali Gabriel Pereira, que não estava hoje porque contraiu o Covid, mas o Gustavo Mosquito, o Adson, são jogadores que inicialmente entram. Agora o Mantuan também. Então que o Luan entre nessa lista aí para poder entrar. E aí depois entrou ainda o Jô para fazer a função de 9 no lugar do Roger Guedes, que saiu depois dos 2 gols e tá tudo certo. O Lázaro concedeu uma entrevista muito sóbria, muito serena. Ele foi questionado, inclusive, pelo meu amigo Capelanes, né? Se ele, caso ele fosse o técnico, onde ele acha que poderia levar o Corinthians, ele disse que ele só quer levar o Corinthians até Ribeirão Preto, no jogo do final de semana, no sábado, contra o Botafogo. Que ele não pensa nisso não, que o que ele está fazendo é uma transição. E isso é muito legal, porque ele está fazendo uma transição muito boa. Ele fez boas substituições, ele armou o time no melhor sistema possível, ele já foi mais arrojado do que o seu antecessor, a gente precisa dizer isso, e é um cara que está aproveitando a chance. Ele, acho que não é o momento realmente, acho que a Libertadores ela exige muito, e é óbvio que o Corinthians precisa de um técnico renomado, mas o Lázaro tá fazendo aquilo que o clube e a torcida esperam dele. Tá cumprindo a missão e vai entregar um time pronto pro treinador que vier. Muito bacana ver o trabalho emergindo aí do Fernando Lázaro. Foi um grande jogo, gente, que deu para iludir muita gente. Claro que é contra o São Bernardo, que inclusive faz um bom campeonato paulista, mas a gente sabe que a competitividade vai aumentar ali na frente, mas o que a gente precisava ver era
a escalação dos 5 ao mesmo tempo, os movimentos de que forma funcionariam, se esse time poderia encaixar, e o que nos mostrou é que pode. Porque individualmente eles são muito bons. O que precisa acontecer é o encaixe, é o sistema, é a mecânica de jogo funcionar. E esse jogo nos deu amostras de que sim, esse encaixe pode acontecer. Precisa de sequência, a gente precisa ver mais vezes, precisa ver adversários mais difíceis, tudo isso é verdade. Mas a van-premiere dessa estreia do quinteto, começando o jogo na temporada, foi muito boa. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!